Olá, eu sou a Amanda Teodoro, seja muito bem-vindo a mais essa aula. A gente está falando sobre Google Ads e na aula de hoje a gente vai falar sobre a instalação do Pixel. Tem algumas coisas que eu preciso fazer com que você entenda antes da gente começar a instalar o Pixel, tá? Sempre é bom lembrar que o Pixel ele tem duas etapas. A primeira etapa é a criação do Pixel dentro da fonte de tráfego. A segunda etapa é a instalação do Pixel lá no seu site. Então, são duas etapas separadas. Eu quero fazer com que essas aulas sejam mais curtinhas. Então, eu vou colocar nessa primeira aula como é que você cria o Pixel aqui dentro do gerenciador de anúncios do Google. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre instalar o Pixel dentro do seu site. Por quê? Essa primeira fase, ela é super simples. Você vai fazer aqui dentro do Google, é um passo a passo bem curtinho e é bem simples. Só que a parte de instalar o Pixel no seu site é um pouco mais complexa. Por quê? Não são todos os sites que são iguais, não são todas as plataformas que são iguais. Cada site, cada plataforma tem o seu caminho específico para fazer a instalação do Pixel. Então, você precisa encontrar qual é o caminho dentro da sua plataforma. E eu quero demonstrar algumas plataformas aqui para você, mas você vai precisar encontrar aí maneiras de conseguir fazer a instalação desse Pixel dentro da plataforma que você utiliza. Então, aqui nessa aula, a gente vai falar sobre a primeira fase, que é a criação do Pixel dentro da fonte de tráfego. A criação do Pixel dentro da plataforma do Google Ads. Tá certo? Então vamos lá, vamos abrir aqui o seu gerenciador de anúncios do Google, certo? Você vai ter aqui a sua visualização geral, você pode mudar aqui para visualização mais detalhada, certo? Que é nosso ponto de início. Você vai clicar aqui em ferramentas e configuração, vai vir aqui em medição e conversões. Aqui você vai clicar nessa bolinha azul e vai adicionar uma conversão. Ele vai perguntar para você qual é o lugar onde você vai, o seu objetivo com isso, né? Você quer instalar o Pixel no seu site, no aplicativo, você quer fazer um rastreamento de ligações telefônicas ou você quer importar através do seu CRM ou alguma coisa assim nos seus cadastros. Eu vou colocar o principal, que é o site, porque é essa opção que você tem que selecionar se você vai usar Hotmart, Monetize, Eduz, se você utiliza sites. Então, se você tem uma página de captura, se você tem uma página de obrigado, uma página de visualização de vídeo, se você vai fazer um lançamento, CPL 1, 2, 3, é esse pixel aqui que você vai utilizar, tá? Então, a gente vai clicar aqui nessa opção de site. E aí, ele vai te dar o passo a passo. Tá vendo que é simples? Tem 3 etapas. A primeira etapa é essa daqui, ó. Cria uma ação de conversão para o seu site. Aqui, o primeiro passo é escolher uma categoria. Tem várias categorias. Compra, adicionar ao carrinho, iniciar finalização de compra, assinatura, contato, enviar formulário de lead, reservar horário, inscrição, solicitar cotação, obter rota, clique de saída, visualização de página e outro. Você pode selecionar o que você quiser, tá? Mas o que a gente utiliza principalmente é compra, para quando você tem um e-commerce, um site, ou se você tá vendendo um produto online, né? Um curso, alguma coisa assim, através de afiliação, você pode utilizar aqui o objetivo de compra. Se você tem um formulário de cadastro, né? Você quer que as pessoas deixem ali o nome, o telefone, o endereço, você vai colocar enviar formulário de lead, é o que a gente mais usa. Mas tem várias outras coisas, tá? Porque, por exemplo, se você é um negócio local e o seu objetivo é fazer com que as pessoas cheguem até você, você pode colocar obter rota. E aí, quando ele pegar a rota lá no campo de pesquisa, ele vai vir como conversão para você, tá certo? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, compra. Aqui na próxima etapa, você vai colocar o nome da sua conversão. Então, você pode colocar assim, por exemplo, compra no site azul. Sei lá, você coloca uma definição para essa conversão. E aí, você dá um nome para essa conversão. Ou você pode colocar assim, ó, vendas produto X. Coloca o nome do seu produto e você está criando a sua conversão para esse produto específico. Próxima etapa é a definição de valor. Você vai precisar atribuir um valor para cada conversão, ok? Para que você consiga avaliar qual é o impacto desses anúncios no seu faturamento.
Então, você pode colocar aqui, ó, usar o mesmo valor para todas as conversões, e aí você vai colocar qual é o valor. Você pode colocar usar valores diferentes para cada conversão, e aí o que ele vai fazer? Se você usar a Hotmart, a Monetize, por exemplo, ou se você tem um e-commerce, ele vai pegar o valor de venda que está lá no seu produto e vai retornar para sua campanha. Ou você pode selecionar não usar nenhum valor, ok? Geralmente a gente utiliza usar valores diferentes para cada conversão. Próximo aqui é a contagem. Você vai selecionar quantas conversões vão ser contabilizadas por clique ou interação. Como é que funciona isso, tá? Quando você faz uma venda, você tem uma única ação. A pessoa vai lá no seu site, clica em comprar, colocou o cartão de crédito, comprar, ela vai realizar essa ação uma única vez, ok? Então, toda vez que chegar no final, quer dizer que foi feita uma compra. Se você estiver fazendo de compra, você vai colocar aqui todas, porque toda vez que chegar no final é feita uma compra. Vamos supor que você está fazendo de cadastro. Pode acontecer de uma pessoa se cadastrar mais de uma vez? Pode. Ela viu seu anúncio 2 vezes ali, decidiu se cadastrar 2 vezes, esqueceu que se cadastrou. Então, se você colocar cadastro, o ideal é que você coloque uma, porque ele vai entender que essa pessoa fez mais de um cadastro e vai reunir essas ações em uma única para você não ficar contabilizando várias, tá? Então, geralmente para venda direta a gente usa todas, para geração de lead a gente utiliza uma, tá certo? Aqui embaixo tem algumas informações, mas eu sugiro que você deixe o padrão, tá? Então, a janela de conversão de clique 30 dias, que quer dizer, todas as conversões elas podem ocorrer em determinado período de tempo entre o dia em que a pessoa clicou no seu anúncio até o dia que ela decidiu fazer a compra ou o cadastro de fato. Esse período entre clicou e se cadastrou, clicou e comprou, a gente chama de janela de conversão. É o tempo que o seu cliente leva para concluir o processo de compra, para concluir o processo de conversão. Então, geralmente, a gente deixa a janela de atribuição aqui de 30 dias. Janela de conversão de visualização engajada, geralmente a gente deixa 3 dias mesmo, não muda nada aqui, tá? Janela de conversão, 1 dia, e incluir em conversões, sim, e o modelo de atribuição, último clique. Por quê? Pode ser que a pessoa clicou antes em outro anúncio, só que para você contabilizar que o resultado veio daquele anúncio específico, você coloca o último clique. Porque se ela tiver clicado antes e você tiver selecionado outra opção aqui, ó, primeiro clique, linear, redução de tempo baseada em posição, ele não vai continuar o último clique, ele não vai contar como último clique. Então pode ser que essa pessoa tenha clicado lá atrás, em outro anúncio, mas ela converteu e vai aparecer como conversão para esse anúncio. E aí os seus dados podem ficar um pouco bagunçados. Então eu sugiro que você deixe aqui como último clique. Então, basicamente, nessa etapa aqui, ó, nessa parte aqui de baixo, você não vai mexer em absolutamente nada. Eu recomendo que até que você entenda muito bem sobre isso daqui, você deixe isso daqui da maneira que tá, ok? E aí você vai colocar aqui, ó, em criar e continuar. Agora chegou a parte de configuração da tag. O que acontece? Para você colocar a tag lá no seu site, precisa ter um formato específico. Então, existem algumas opções que ele te dá. A primeira opção é você instalar a tag por conta própria, que geralmente é o que acontece, tá? Você vai pegar o código, que nem a gente faz lá no Facebook Ads, vai pegar o código e vai instalar lá no seu site, que é a nossa segunda etapa, que a gente ainda está criando a conversão, a primeira etapa, ok? E aí ele vai te dar 3 opções: instalar por conta própria, enviar para alguém que possa instalar para você, né? Então, se você tem um site que foi programado por alguém, por um programador, por um web designer, você pode enviar essa informação para ele e ele faz a instalação para você. Ou você pode usar um gerenciador de tags do Google, que é o Tag Manager. Eu vou falar sobre isso, sobre essa ferramenta lá mais pro final do nosso treinamento, tá? Mas por enquanto a gente vai utilizar essa etapa aqui mesmo, instalar a tag por conta própria. Nessa etapa ele vai te dar instruções muito claras, tá? Então, ó, para configurar o acompanhamento de conversões de venda, produto X, que é o nome que a gente deu para o nosso pixel, é preciso que a tag global do site e um item de evento estejam inseridos no código da sua página. Se precisar adicionar, selecione a estrutura de página e siga as instruções. Então aqui você vai selecionar a estrutura de página, tem HTML e AMP, a gente vai selecionar HTML, que é a mais utilizada, e aí tem 2 etapas aqui. Essa parte de cima é o pixel global, precisa estar em todo o seu site, ok? Ele precisa estar em todo o seu site, é o pixel global que vai retornar as informações principais.
Tem três opções aqui. A tag global do site não está instalada em todas as páginas, e aí ele vai te dar um código para você instalar. Ela está instalada no site em todas as páginas, usando outro produto do Google, por exemplo, Analytics ou o Google Tag Manager. Ou a tag global do site já está instalada em todas as páginas quando você criou outra ação de conversão nessa conta. Então, você já criou uma outra conversão, né, uma conversão de cadastro, por exemplo, e já instalou a tag em todas. Eu vou falar para você que você vai utilizar essas duas primeiras aqui, tá vendo? Ó? Mas principalmente essa primeira. Esse código aqui é o código que você precisa colocar lá no seu site. Então, se você tem um site feito no Wix, se você tem um site feito no WordPress ou em qualquer outra plataforma, se alguém escreveu o seu site, esse código aqui vai precisar estar lá no topo da sua página, ok? No head. Você pode pedir ajuda para alguém para fazer isso, ou você pode acompanhar as próximas aulas em que eu vou te ensinar uma maneira mais simples de fazer, ok? Mas esse daqui é o código do Pixel. É o código central do nosso Pixel. É o código que traz todas as informações do site e retorna aqui para nossa conta, tá certo? Então esse aqui é o global, precisa estar em todas as páginas. Aqui embaixo, a gente vai selecionar um evento. Tem duas maneiras de você configurar o Pixel. Um é carregando a página, então toda vez que atualiza a página, o Pixel é ativado e traz a informação para a fonte de tráfego. Ou você pode colocar a conversão em um botão específico. E aí você seleciona aquele botão e todo mundo que clicar no botão traz a conversão de volta. Vou falar para você que o clique no botão não funciona muito bem. Então o ideal é que você sempre faça por carregamento de página, tá certo? Entendendo isso, preciso te dizer que tá vendo esse código aqui, ó, AW e esse número grandão? Esse aqui é o ID da sua conta, é o número que você vai precisar para fazer a instalação na maior parte dos aplicativos ou na maior parte das plataformas, tá bom? Tem algumas plataformas que você não vai precisar instalar o código inteiro, você só vai precisar colocar esse código aqui. Depende muito de como é a estrutura. Na Hotmart, por exemplo, você só coloca esse número. Na Eduz, você só coloca esse número. No Wix, que é uma plataforma para criar sites, você só vai colocar esse número. Mas tem outros sites, por exemplo, se o seu site for escrito no WordPress, por exemplo, você vai precisar colocar esse código inteiro, ok? Mas a gente está criando ele ainda, então a gente vai vir, já criou, né? Colocou aqui a tag global do site não está instalada, então a gente vai instalar manualmente. Ele vai retornar a informação toda vez que a página for carregada, você pode clicar na próxima. A próxima etapa agora é você colocar o Pixel lá no seu site. Você vai seguir para a segunda parte da instalação do Pixel. Então, a primeira está feita. A gente criou o Pixel dentro da plataforma. Agora a gente precisa instalar o Pixel lá dentro do nosso site, dentro da plataforma que a gente está trabalhando. Você pode clicar aqui em concluído. E essa conversão, ela já vai aparecer aqui na sua lista. Quer ver? Ó, venda de produto X. Só que ainda tá como não verificado. Por quê? A gente ainda não instalou lá no site, então ele não entendeu que teve alguma resposta desse Pixel ainda. Tá certo? Na próxima aula, eu vou ensinar você como fazer a instalação nas principais plataformas. Então eu vou mostrar no Wix, na Hotmart, na Eduz. E aí eu vou explicar para você o que você vai fazer se você não utiliza nenhuma dessas outras plataformas, como é que você vai fazer para instalar o Pixel em cada uma delas, tá certo? A próxima aula é muito importante para a instalação de Pixel. Parece excessivamente complicado, mas na verdade é só você seguir um passo a passo muito básico e ter em mente o que realmente você precisa fazer para que dê certo, tá bom? Eu vejo então você na próxima aula. Até lá!